cidade de Cafarnaum. Porque Jesus estava lá, as pessoas já tinham ouvido a fama de Jesus, que Jesus fazia milagres, que Jesus curava, que Jesus salvava. Jesus já era famoso nessa época. E quando as pessoas ouviram que Jesus já estava lá, as pessoas encheram a casa. A casa ficou tão cheia que não tinha lugar para entrar pela porta. Mas teve um grupo de 4 homens que trazia um doente tão grave, num estado que esse doente não conseguia andar com suas próprias pernas. Então eles colocaram uma maca e carregaram esse doente. Eles foram tentar pela porta, não tinha espaço para entrar. Eu acredito que talvez tenham tentado pela janela, também não havia espaço para entrar. Mas aqueles 4 homens estavam decididos que o seu amigo deveria ser curado. O que foi que eles fizeram? Subiram na casa, eles nem sabiam de quem era a casa, eu acho. Abriram o telhado, tiraram algumas telhas da casa, parte da cobertura, e colocaram o homem exatamente onde Jesus estava, dentro de casa. E Jesus curou aquele homem não por causa da sua fé, mas por causa da fé dos amigos. Por causa da fé daqueles 4 homens. Nós vamos tentar fazer aqui, falar um pouco desses 4 homens, trazer para missões. Quem são esses 4 homens? O primeiro deles é a igreja. Se a igreja não estiver envolvida com missões, nós não vamos conseguir fazer esse buraco no mundo e curar as pessoas. O mundo está doente. As almas estão indo para o inferno. Se a igreja como um todo, ela não estiver envolvida com missões, todos nós somos membros de alguma igreja e nós conseguimos perceber se a igreja em que nós congregamos está envolvida com missões ou não. Uma igreja não envolvida com missões, nós podemos considerar uma igreja morta. Para que serve a igreja? Jesus deixou a igreja para evangelizar. Todas as outras coisas que nós fazemos na igreja hoje são acessórios. A função principal da igreja é ganhar almas para o reino de Deus. Mas na igreja, nós encontramos aquela pessoa que ajuda missões, financeiramente falando. Porque mesmo que a igreja diga, está tudo bem, nós vamos, como igreja, né, todo mundo, pastor, liderança, membros, nós vamos trabalhar com missões. Mas se dentro da igreja não tiver pessoas que estejam dispostas a abrir o seu bolso para financiar missões, o trabalho de missões também não avança. E há muitas igrejas que enviam missionários para o campo e só pagam a manutenção do missionário e de sua família. Mas como é que o missionário vai se deslocar para fazer o trabalho? Como é que o missionário vai conseguir material para fazer o trabalho? Precisa de dinheiro. Então, no seio da igreja precisa ter pessoas que contribuam financeiramente. E missões também não se faz sem intercessor. No seio da igreja precisa ter intercessores. Nós vemos ao longo da Bíblia, apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 13, diz que a Bíblia diz que a igreja orava a Deus. E o Espírito Santo disse, separai Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Depois do Espírito Santo ter falado, a Bíblia diz que a igreja voltou a orar. Então, ao longo do livro de Atos, nós acompanhamos muitos milagres, muitas coisas acontecendo por causa da oração. A oração é o motor que move a obra missionária. Não adianta alguém dizer que vai fazer missões e não ora. É melhor ficar na sua casa, porque você vai morrer. As lutas são grandes. Quando você está na frente da batalha, Satanás também está lá. Porque ele sabe que você é um dos maiores adversários. Você vai tirar pessoas das mãos dele. E precisa orar sim. Há aquele grupo de pessoas que dizem, olha, eu não tenho dinheiro para dar, mas eu vou dar a minha oração. Dobra o seu joelho e ora. Ore pelas pessoas que estão no campo, ore pelos missionários, porque a batalha é longa, a batalha é muito grande. Tem momentos que dá vontade de desistir. O desânimo é tão grande, a solidão é tão grande que dá vontade de voltar atrás. Mas é a oração dos irmãos que sustentam o missionário no campo.
Vocês já ouviram o pastor Itamar contar muitos testemunhos de livramento, muitos testemunhos de livramentos de assalto, de curas e tal. Isso tudo é resultado das orações dos irmãos. E a outra pessoa, o outro ponto, nós falamos de 4 pessoas que carregaram a marca, o outro ponto é o missionário propriamente dito, aquele que sai da sua casa e vai para o campo, aquele que decide deixar tudo e vai para o campo de batalha. Esses 4 precisam estar envolvidos para que missões sejam feitas, para que a palavra de Deus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, seja feita. É responsabilidade da igreja enviar o missionário. É responsabilidade da igreja manter a obra missionária. Eu não vou falar de manter o missionário, não. Manter a obra missionária, toda ela. É responsabilidade da igreja orar pelo missionário. É responsabilidade da igreja evangelizar. Nós não podemos dizer, nem como se fala muito em forma de piada, mas uma piada meio que sem graça, né? Quando diz, eis-me aqui, envia ele. É uma piada meio que sem graça. Parece muito. Parece muito. Mas o missionário nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Essa é a verdade. Na vida nós não conseguimos fazer nada sozinho. Imagina sendo missionário. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Ele precisa de pessoas. Vocês sabem qual é uma das maiores sensações, uma das coisas mais agradáveis que o missionário tem, ou que precisa no campo missionário? É visita. Ou alguém conversar com ele, mesmo que a pessoa esteja distante, do outro lado da linha, conversar com o missionário, procurar saber como é que o missionário, não da obra de Deus, como é que o missionário está, a pessoa do missionário, como é que ele está, o que ele precisa. Porque se existe uma coisa cruel na vida do missionário, é a solidão. É uma das coisas mais cruéis. Aquela sensação que você está no meio de pessoas, mas as pessoas olham para o missionário como se o missionário fosse superior. Não é, nós somos humanos como qualquer outro. Nós temos as mesmas necessidades que qualquer outro ser humano tem. Nós sentimos as mesmas dores. Nós choramos. E nós precisamos de alguém que diga, eu estou aqui contigo. Conta comigo. E ora que pode orar por mim. Alguém com quem eu possa sentar, conversar e desabafar. Qual dessas pessoas você faz parte? Em qual desses grupos você está inserido? Se por acaso algum de vocês que está aqui nessa manhã não está inserido nesse grupo, eu espero que quando saírem daqui já possam estar inseridos em algum lugar. Porque irmãos, não tem como nós, sendo cristãos, falarmos de missões, cansarmos de missões, fazer muita coisa e não estar envolvido com missões. Não ser participante da graça. Já se falou muito aqui que a única coisa que faz com que haja festa nos céus, com que os anjos festejem os céus, é quando se ganha alma. Qualquer coisa que nós fizermos aqui, se não for ganhar alma, não há festa no céu. Então vamos participar dessa festa do céu, ganhando almas. Vamos fazer com que todos os dias haja festa no céu. Vamos participar disso. Nós festejamos aqui e os anjos festejam lá no céu. Não é tão difícil. Nós já temos tudo. Temos a palavra de Deus, temos Jesus Cristo, que falou lá em Mateus 28:20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos Jesus do nosso lado, nós temos o Espírito Santo, nós recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar, que nos dá coragem. Vocês conseguem perceber a diferença do Pedro antes de receber o Espírito Santo e o Pedro depois de receber o Espírito Santo? São duas pessoas totalmente diferentes. E nós temos o nosso eu antes de receber o Espírito Santo e o nosso eu depois de receber o Espírito Santo. E é esse o nosso eu depois do Espírito Santo que está preparado, que não tem medo de nada, que não deve ter medo se tiver.
Porque nós temos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Se Satanás tentar colocar qualquer medo, qualquer coisa em nossas vidas, busquemos a Deus. Aleluia, Jesus. Busquemos a presença do Espírito Santo. Amém? Eu vou pedir 4 voluntários, por favor. Tchau, rápido. 4 voluntários. Ok, eu vou fazer uma ilustração muito simples, só para terminar. Não fiquem em cada canto, por favor. Ok. Suponhamos que essa bola representa o mundo. O mundo que está doente, o mundo que não conhece a Jesus, que representa o doente que foi carregado na maca. E essa capulana aqui, que representa a maca, ok? E cada um desses irmãos é um daqueles amigos do doente. A irmã vai representar o missionário, o irmão vai representar o intercessor, o irmão vai representar a igreja e a irmã vai representar o mantenedor financeiro, certo? Ok. Vamos começar pela pessoa que representa a igreja. Tenta levantar sozinho. Pode levantar. Pode levantar, levanta. O que acontece? Ela consegue? Não. Certo. Agora vamos ver se 2 deles conseguem. O irmão que representa a igreja e a irmã que representa a mantenedora financeira. Tenta levantar o mundo para ver se nós vamos conseguir. E aí, eles 2 só conseguem? Não. Vamos tentar mais uma vez. Quem sabe a igreja, que já tem o mantenedor financeiro e que já tem o intercessor. Vamos ver se vai dar certo? A irmã pode carregar, a irmã pode chegar aqui. Pode levantar, é para levantar, lá para cima. E aí, deu certo? Não. Vamos tentar mais uma vez para ver o que vai acontecer dessa vez. O irmão que representa a igreja, a irmã que representa o mantenedor financeiro, o irmão que representa o intercessor e a irmã que representa o missionário. Todos juntos? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. É assim que a igreja deve ser. Todos juntos, unidos, para que a obra de Deus seja feita. Para que nós possamos todos os dias fazer com que haja bênção nos céus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Amém? Eu vou pedir a irmã Lucinete para fazer uma oração para introduzir a palestrante dessa manhã. Pastor Itamar. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, aleluia. Amém. A paz do Senhor. Amém. Nós só vamos ter a chatice de arrumar essa coisa. Só um pouquinho. Como o senhor não vai entrar agora pela manhã, só à tarde, então eu vou pedir, a Edinalva vai falar da vida, vai falar mal da vida de alguém, enquanto a gente levanta um pouquinho só para. Amém? Amém, irmãos? Estou procurando alguém para falar da vida. Sempre vai causar alguma modificação naqueles que a recebem. Informação é a qualidade da mensagem que um emissor envia para um ou mais receptores. Ou seja, é aquela mensagem recebida e entendida. A informação é tão importante que às vezes a mesma informação tem um peso diferente
mesma informação que eu dou para o pastor Itamar, ele pode ter uma reação, enquanto a irmã Alda pode ter outra informação, outra reação. Pode ter outra reação, porque vai depender muito do receptor. Para alguns, que a mensagem ou a informação que eu estiver transmitindo, se ela for importante, então ele vai ter mais atenção. Mas para aqueles que não estão muito interessados, se eu der uma informação, vai dizer, olha o que ela vai falar, e essas bobagens. Enquanto o outro vai dizer, vamos prestar atenção ali, o que o outro está falando. Porque aquela mensagem é interessante para alguns e nem tão interessante para outros. A mensagem ou a informação é sempre sobre alguma coisa. Quando você transmite a informação do campo, é sobre algum projeto, é sobre o que está acontecendo na vida do missionário, é sobre o que está acontecendo no campo, é sempre sobre alguma coisa. Por isso, eu repito o que o pastor Jorge Brito disse, só tem sucesso quem está equipado, ou seja, quem busca o conhecimento. Quanto mais conhecimento a respeito do campo, a respeito do missionário você tiver, você vai ter a capacidade de julgar. Não, isso aqui não. Lá no campo do pastor Itamar, não. Porque, irmãos, nós temos andado em vários lugares aqui do Brasil e aqui da Bahia. E às vezes a gente chega na igreja e encontra nos murais das igrejas informações absurdas. Ontem, a Lamuca começou a falar de algumas coisas que a gente vê nas igrejas, né? Algumas pessoas que pegam, mesmo em feiras, né? Pegam informações e fotos do Google e põe lá como se fosse verdade absoluta, como se aquilo estivesse acontecendo ou tivesse acontecido. A gente vê isso aos montes por aí, irmãos. E muitas vezes eles colocam fotos, acreditem nisso, dos nossos projetos, e a gente conhece os nossos pastores que estão nas aldeias, a gente conhece as nossas crianças que estão no Projeto Pai, a gente conhece os irmãos que estão nas cadeias, a gente conhece o povo que está conosco, com quem a gente lida diariamente. E a gente vê lá a foto de um dos nossos pastores da aldeia, ou foto das nossas crianças do Pai, principalmente das crianças do Pai. A gente encontra aos montes por aí. Eu cheguei num estado e o pastor foi pregar. Então, depois que terminou a mensagem, ele foi orar pelo povo, aí terminou de orar, ficou conversando com o pessoal e eu fui chegando profundo com a equipe. Tinha um mural imenso e estava escrito nosso trabalho em África. E todas as fotos que estavam expostas ali no mural eram fotos nossas. O pastor Itamar batizando, eu com as crianças, nós estávamos lá. Nosso trabalho missionário em África. Aí cumprimentei o pastor disse, acabei de ver o pastor Itamar. Eu falei, como? Acabei de cumprimentar o pastor Itamar. Então acontece esse tipo de coisa, irmãos. É difícil para nós. Agora, se você, como promotor de missões, busca conhecer o campo missionário que você está divulgando, os trabalhos missionários, os missionários que estão lá. A irmã Gabi falou hoje aqui da necessidade do missionário de falar com alguém, né? Da necessidade do missionário de ser visitado. Se você tem essa oportunidade, aí você vai poder conhecer os projetos. Quando você encontrar por aí uma informação incorreta a respeito daquele trabalho, você vai ser capaz de identificar que aquela informação é falsa e vai ter a oportunidade de corrigir. Porque alguns irmãos são realmente enganados, irmãos. Algumas igrejas, os irmãos acreditavam piamente naquelas informações. Como eu disse, quando eu li aquela informação falsa no início, muitos irmãos, muitos pastores de vários lugares do Brasil ligaram para Moçambique para saber informações a respeito do pastor, porque acreditaram que realmente ele tinha sido baleado. Acreditaram que realmente ele tinha corrido perigo de morte.
né? E que ele tinha sido hospitalizado, passado por cirurgia e tudo mais, que aquela informação dá, enquanto não era verdade. Então, todo cuidado com a informação é pouco. Não divulgue uma informação se você não tem certeza. Com a passagem do ciclone, algumas pessoas receberam várias fotos de várias coisas dizendo que era lá em Moçambique. Graças a Deus que aqui em Feira nós temos irmãos sérios que têm essa preocupação em passar as informações corretas. E muitos irmãos, inclusive a irmã Luciene, ligaram para mim e enviaram o site perguntando: isso é lá de Moçambique? Isso aconteceu lá? Quando começaram alguns ataques em algumas regiões lá de Moçambique, feita por alguns grupos de muçulmanos que estavam invadindo Moçambique, alguns irmãos também tiveram a preocupação de ligar e perguntar ao missionário Edinalva: essa informação confere, ela é verdadeira, isso realmente está acontecendo lá? Então, irmão, se você tem a oportunidade de entrar em contato com o missionário para verificar a veracidade de alguma informação, faça isso. Mas não divulgue, nem na igreja, nem nas redes sociais, informações que você não tem certeza. Se você quer informação missionária e você não tem acesso às informações, por exemplo, da Missão Pieia, uma missão que é séria, reconhecidamente, há muitos e muitos anos, desde que eu era criança, né? Hoje eu tenho quase 50, mas desde que eu era adolescentezinha, 8, 9 anos, criança ainda, eu já conhecia a missão Portas Abertas. É uma missão séria, cujas informações são sérias. Então, se você não tem acesso a informações mais próximas, um site reconhecidamente confiável é Portas Abertas, irmãos. Então, se na tua igreja você não tem outra forma de encontrar, ou você não tinha até hoje, né? Agora você já tem a Missão Fiel. Então, use esses sites reconhecidamente confiáveis. Não vai lá no Google e procura qualquer site. E você vai encontrar todo tipo de informações lá nesses sites e nem todas são confiáveis. Levodic destaca o valor da informação varia de acordo com o indivíduo, né, como eu já disse. Para alguns a informação pode ter mais peso, enquanto para outros pode ter menos. Para alguns a informação pode ter mais importância do que para outros. Por exemplo, na passagem do ciclone, nós ficamos 4 dias sem conseguir falar com o pastor Itamar, com a irmã Alda, nem com ninguém lá da Cidade da Beira. Os irmãos não imaginam a aflição que nós tivemos durante esses 4 dias. A gente mal dormia, porque a gente estava preocupado, porque ninguém conseguia comunicação. 4 dias. A gente sabia que o ciclone tinha passado. A última vez que eu falei com o pastor, os ventos ainda estavam fortes, mas nem tanto. E aí, de repente, no jornal diz que os ventos foram fortíssimos, que a cidade foi quase destruída, e a gente tenta falar com o pastor Itamar e não consegue. Tenta falar com a irmã Alda, não consegue. Tenta falar com o Bruno, não consegue. Tenta falar com o Tamires, não consegue. Tenta falar com alguns pastores moçambicanos que trabalham conosco e não consegue. Ficamos desesperados. As informações que nós estamos recebendo eram da devastação da cidade e não conseguimos falar com as pessoas que nós conhecíamos e que estavam lá. Então, realmente foi desesperador. Mas para alguns viram aquilo na televisão e disseram: mais uma cidade inundada e devastada pelas forças da natureza. E acabou. Ah, não, isso é normal. Algumas pessoas disseram. Com relação a essas informações aí, quando ocorreu o ciclone, eu recebi muitas ligações. E aí, os missionários estão vivos? Como nós ficamos na mesma situação que vocês, 4, 5 dias, sem nenhuma informação. Eles sem internet para poder entrar em contato conosco, sem operador. Então, a nossa posição no que diz a Conselho Missionário, nós colocamos a igreja em posição de oração. Vamos orar e Deus vai entrar em providência, e assim que o quadro mais ou menos se
certeza os missionários ou alguém representante deles entrarão em contato conosco para que a gente divulgue notícias verdadeiras. Aí eu alertei a igreja com relação, porque chegou uma estarrecedora lá, terrível. Aí os irmãos de Campo Limpo, onde eu congrego, né, colocavam a mão na cabeça, irmãozinha, morreu um monte de missionários. A senhora está sabendo disso? Eu digo, não, até agora não chegou nenhuma informação de um missionário morto para nós. O conselho só trabalha com notícias verdadeiras e suposições nós não trabalhamos. Então nós aguardamos que os missionários entrassem em contato com o conselho, com o ministério, com o pastor José, para que a gente também divulgasse as notícias verdadeiras. Desespero não vai levar ninguém a nada. Exatamente. Então, muito cuidado. Também o valor da informação varia de acordo com as necessidades. Então, aquilo que é necessário para você tem um peso. Aquilo que você acha desnecessário tem outro peso totalmente diferente. E até porque lá na beira não só tinha só a missão Pierre, tinha outras missões. E espalhar notícias de que morreu missionários ia deixar familiares aqui no Brasil pavorosos. Exatamente. E graças a Deus, Deus é misericordioso para conosco, que muitas outras missões, muitas outras igrejas que têm missionários em Moçambique, que não estavam conseguindo comunicação, nos procurava para, além de pedir informações a respeito dos nossos missionários, saber notícias dos missionários deles também. Então a Missão Pieia passou a ser também uma rede de informação, uma rede de comunicação daquilo que estava acontecendo com outros missionários também. E Deus, assim, foi muito misericordioso para conosco, porque no domingo, isso aconteceu na quinta, no ciclone, não foi? Quarta para quinta. E no domingo, já no finalzinho do dia, nós conseguimos contato com o Bruno, e aí ele transmitiu as informações daquilo que estava acontecendo lá em Moçambique. E aí nós pudemos divulgar as informações reais a respeito do que estava acontecendo lá. O valor da informação também varia de acordo com o contexto em que ela é produzida e compartilhada. Talvez se você compartilhar informações missionárias para alguém que não está preocupado com o trabalho missionário, ele nem vai se preocupar. Não adianta você falar para alguém que o coração não está em missões, a respeito da necessidade do mundo, a respeito da necessidade da África, a respeito da necessidade de qualquer lugar que seja, das tribos indígenas ou do que for, da necessidade missionária desses lugares, se ele não está interessado naquilo. Se ele não está interessado, é aquilo que a gente costuma dizer, entra por um ouvido e sai por outro, ou às vezes nem entra. Então, o contexto em que essas informações são produzidas e compartilhadas é também muito importante para que possa dar um peso, um valor à informação que é transmitida. As informações, elas também precisam ser percebidas linguisticamente e comportamentalmente. Ela tem que assumir uma língua, um gesto, ela assume a ética e a moral e nomeia regras. Tá? Então, as informações, irmãos, imagina se eu começo a falar aqui, né? A gente está ensinando os irmãos como é que cumprimenta em dialeto. Se eu chego aqui, né, e começo a falar tudo numa outra língua, alemão, ou francês, ou espanhol, ou inglês, ou quem sabe um dos dialetos lá de Moçambique, que nós temos cerca de 40, imagina que eu começo a falar num deles, o tempo inteiro. Quem vai entender? Né? Os irmãos aí que tiverem frio, vão lá e peguem suas camisolas. E a camisa? Né? Então imagina lá. Aquela bicha que os irmãos pegam ali na hora da refeição. Não é o jeito, é só o nome. Não é fácil. Aquela bicha. Que é igual a Portugal. A fila. Então imagina só, isso é português, hein? Ainda bem que ele não Então, botou isso é o prato na pia. português. Isso não é dialeto, não. Essa coisa de dizer assim, a bicha que os irmãos estão pegando ali na hora da refeição é português, não é São as dialeto. variações linguísticas. É português de Portugal, mas é português.
Então, imagina lá. Não é fácil, irmãos. Então, a gente tem que prestar atenção à língua em que nós vamos usar para dar a informação. E também, uma informação, ela pode ser transmitida pelo comportamento. A missionária Gabi falou, né, também ontem a respeito dos sinais que representam comunicação, que é diferente de um lugar para outro. Imagina se eu estou no ponto ali, esperando uma van ali no asfalto, ali, que aqui passa muita van, que vem de São José, de Matinha, que são distritos aqui em Rios. Aí eu estou ali no ponto, alguém diz, vem uma van, eu digo, vem, mas está aquele sinal de cheio lá. Vão achar o quê? Agora imagina que é um grupo de pastores, né? Daqueles já mais idosos e que não tem as informações que os irmãos estão recebendo aqui. Aí eu faço aquele sinal de cheio lá de Moçambique. Eu nunca me esqueço. Eu vou ser disciplinada também. Não tem disciplinada, é verdade, mano. Quando eu soube da conversa do que foi carro. A irmã não viu, está perguntando ali como é cheio. A gente diz assim, ó, o chapa tá full. Tá cheio. Não cabe ninguém. Agora imagina. Aqui no Brasil. Nós aqui é um gesto que tem que oferecer. Né? É um gesto que oferecer. Eu faço isso aqui na frente de muitos pastores que não tem essas informações. A gente tem que ter essa preocupação. Outra coisa, irmãos, é que a gente sabe que na igreja, essa coisa de observar a informação, a linguagem em que a gente transmite a informação, a gente sabe que na igreja a gente tem vários grupos com as suas linguagens próprias. Eu não vou pegar uma informação missionária e transmitir para os adultos do mesmo jeito que eu transmito para as crianças. Nem para as crianças do mesmo jeito que eu transmito para os adultos. Nem para os adolescentes ou jovens. Eu tenho que saber qual linguagem eu vou usar para cada grupo. Você pode transmitir a mesma informação para esses diferentes grupos que existem na igreja de formas diferentes, usando a linguagem deles. Não pensem que as crianças não se envolvem em trabalhos missionários. Não pensem que as crianças não compreendem o trabalho missionário. A irmã Alda está aqui, tem vários irmãos aqui de Pernambués que são testemunhas de que o neto do pastor Vilásio, ele compreende tanto a mensagem missionária, ele compreende tanto o trabalho missionário que é realizado lá em Moçambique, que no ano passado, no dia do aniversário dele, foi oferecido para ele juntar os amiguinhos e ir para a pizzaria. Ele disse, não, eu não quero ir não. Eu quero o dinheiro que vocês me dariam para ir lá. E sabe o que ele fez com aquele dinheiro? Botou no envelope, mandou para o Projeto Sai. Sobre informação da linguagem. Então, logo que eu cheguei em Moçambique, eu não conhecia o significado das palavras. E eu cheguei na igreja, a igreja cheia. Eu disse, irmãos, não me estranhem. Eu sou assim mesmo. Eu brinco muito. Brinco com as meninas da igreja. Jesus amado. Imagina que situação eu passei. Outro dia os jovens se reuniram e disseram, pastor, entre nós, né, podemos namorar? E eu pensei logo no Brasil. Claro, irmão! Só que não agora com essa informação, mas naquela época, namorar era relação sexual. E eu estava utilizando a relação sexual entre jovens. Foi difícil. Mas o pastor que acreditou. Nós perguntamos, ele disse que sim. Vocês podem namorar entre vocês.
preciso ter muito cuidado com essa informação. Muito cuidado. Quer ver uma linguagem? Olha uma linguagem. Olha uma linguagem. Esse galho é maninho. Quantas línguas tem? Gágio é Esse, português. Gágio, Português de Portugal. Maningue, inglês. Maningue, dialeto. Macena, outro dialeto. Nice, inglês. Olha essa mistura para fazer uma frase. Esse galho é maningue nice. Quer dizer, esta pessoa é boa, uma pessoa boa. Agora, se eu digo assim, o Edinaldo, essa caneta é boa. Então ela diz assim, essa caneta não vale a pena. Não presta. Mas se ela disser, essa caneta não vale a pena, é boa demais. É a mesma palavra, só muda a tonalidade. Então, é por isso que eu preciso ter muito cuidado. No Paraguai, se você disser que a comida Isso, é né? esquisita, E uma informação ou a falta eu dela não sabia disso. pode provocar. Então, olha, nesse exemplo que o pastor deu aí, que ele falou lá que era brincalhão, né? Não, essa que ele falou que era brincalhão, os irmãos não imaginam a confusão que deu. Uma aula que uma aula que sofreu. Ela falou alguma coisa, era alguma coisa com Porque relação já ao que ele comércio. podia brincar com Ela as chamou jovens o da homem igreja para quando se senta. Aí o irmão do marido ficou todo assustado. Só que aí a irmã só que quer dizer outra coisa completamente diferente. Aí foi explicar, ela ficou toda constrangida. Cuidado, irmãos. Qualquer coisa que Tirar uma dúvida. Coisar um coisa é qualquer coisa que você quiser coisar. Coisa uma coisa. Então, isso é muito preocupante, se a gente não adequar a nossa linguagem, né, para transmitir a informação. Então, é importante a gente saber disso, saber adequar a informação à linguagem dos ouvintes. A gente aprende isso com Jesus. Jesus ele falava muitas parábolas. Por quê? Porque era a forma como as coisas aconteciam naquela época. Os professores, os melhores que tinham, usavam parábola para explicar os assuntos que eles tinham para com seus alunos. E Jesus fez exatamente isso. Então a gente deve aprender com ele também a adequar a nossa linguagem aos ouvintes. Imagina que você está falando com agricultores, com pessoas simples, ou analfabetas, ou semi-analfabetas, e você começa a falar, tipo a gente ouvia muito, né? Daqueles grandes pregadores, quando ia saudar, eu cumprimento a amadíssima Igreja de Deus, com a sacrossanta, inefável, inenarrável. Aí você precisava ouvir a pregação com o dicionário, né? Inefável. Ia lá no dicionário. Agora é fácil que você tem o Google, né? Agora imagina quando não tinha, que você tem que ler o dicionário mesmo, procurar o que era inefável, o que era inenarrável, o que era inacessível, para achar isso tudo. Você de repente metade da pregação porque não entendeu nada. Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente transmite informação no dicionário também. Aquilo que o dicionário falou também. Se você não sabe como se pronuncia alguma coisa, alguma palavra, procura saber. Lá em Moçambique a gente tem muito esse problema, né, pastor? Para saber como se pronuncia uma palavra. A gente tem muito problema com isso, né? Quando os irmãos cantam da força. Chegou um missionário lá na igreja que pregou assim, né? Acabou de pregar, que mensagem abençoada. Ele disse, eu não preguei mais, porque o meu tímpano está rouco. Meus tímpanos estão roucos, é possível? Uai, e tímpano é ouvido. Tímpano é do ouvido. E rouquidão é na garganta. Geralmente você fica da garganta, né? Agora, tímpano rouco deve ser complicado.
parede. Então, muito cuidado, tá, irmãos? Com aquilo que a gente transmite, o modo como a gente transmite a informação. Os tipos de informação. Nós vivemos hoje na era da informação, né? Tudo vira informação. A informação pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? As chamadas hoje fake news. Quando a informação é verdadeira, a gente não tem problema, porque ela é verdadeira, pronto. Contra fatos, não há argumentos. Então a informação é verdadeira e acabou. O nosso problema está exatamente nas fake news, nas informações falsas. Né? Então, essas fake news têm gerado muitos problemas para os missionários. Porque muitas igrejas param de contribuir financeiramente por causa de informações falsas. O pastor Tamar já falou aqui, né? De quantas pessoas aqui na Bahia, quantos pastores, quantos irmãos dizem, o pastor Tamar é rico. Aí chega aqui, né? Vem uma chácara desse tamanho, com piscina, com área de jogos, com todas essas construções. Quem é que vai dizer que o pastor não é rico? Só que nada que ele tem é dele. Aí chega em Moçambique e vê os carros que ele ganhou. Aí vê a igreja que está sendo construída. Aí diz assim, não, sem muito dinheiro isso aqui não é possível. Então, não vale a pena. Aí esse não vale a pena brasileiro, tá? Não vale a pena contribuir com a missão Pieia, não. Ele é rico, não precisa, não. Contribui com outra missão aí que precise. E aí, acaba prejudicando o trabalho do missionário. Nós temos ouvido muito isso por aí, por onde passamos, irmãos. Na parte do missionário é todo campo. Outro dia, uma televisão, ela reuniu algumas pessoas em uma sala e ela de outra sala, ela passou uma mensagem falsa. Mandou uma mensagem. No mesmo horário, enquanto estava gravando, essas pessoas passou essa mensagem para várias outras pessoas. Depois ela veio e disse: o que vocês fizeram é mentira. Eu fiz uma mensagem falsa, vocês no mesmo instante passou para outras pessoas. E aí, entrando na parte da mulher da morte, uma menina falando que a mãe dela estava tendo um acontecimento de uma mulher que estava sequestrando crianças e matando. E aí a mãe dela saiu para comprar pão. Pegaram, pensaram que a mãe dela era aquela mulher. Pegaram essa mulher, arrastaram pela rua, mataram essa mulher. Ela olhou para ser mãe e descobriu que era mentira. Foi um rapaz que fez uma brincadeira. Pois é. Então é exatamente isso que as fake news produzem. Então imagina, isso numa cidadezinha aqui do Brasil. Eu vi essa informação também. Imagina o que isso produz no campo missionário. Se for um campo missionário aberto, né, um campo missionário em que o missionário tem liberdade para pregar, já causa prejuízo. Imagina um missionário que esteja num campo onde seja proibido a pregação do evangelho e ele está lá sem se identificar como missionário e uma brincadeira do diabo, né? Porque isso aí é uma coisa do diabo, isso não é uma brincadeira que se passa. Chega ao conhecimento das autoridades nesse país. O prejuízo que isso vai causar para a obra de Deus. Nós devemos ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Ele pode provocar linchamento, né, como a irmã citou aqui, torturas, humilhações e até a morte de pessoas por causa dessas falsas informações. Por isso, muito cuidado. Tem missionários que estão em lugares que ninguém pode saber onde ele está. Aí você vai lá e põe uma foto com a Bíblia bem grandona atrás e o missionário na frente. Meu amigo missionário. Ou às vezes diz onde está e às vezes nem diz, mas põe lá a foto. A gente sabe que agora já é possível identificar a pessoa apenas pela foto, né? Então você põe uma foto de uma pessoa lá no... Você tira uma foto com alguém, imediatamente
O Google já identifica você e a outra pessoa. Você prejudicou todo o trabalho do missionário por causa de uma coisa. E crente tem essa mania de... Eu acho que é aquele resquício de quando a gente era do mundo, né? De ser fã de alguém. Então a gente precisa de autógrafo, de foto, de não sei o que lá. Aí tem alguns missionários que dizem assim, eu não tiro foto com ninguém. E você acha ruim. Você diz, esse missionário é metido. Irmãos, você não sabe o que aquele missionário enfrenta. Você não sabe aonde ele está. Tá? E o risco que você pode estar pondo a vida dele. E de toda a equipe. Então, muito cuidado. Se o missionário diz, não grave isso, obedeça e não grave. Porque muitas vezes o pastor Itamar dá informações aqui que ele diz assim, quem está com o gravador aí, desliga agora. Quem está filmando, desliga agora, para um pouquinho. Porque a informação que ele vai dar, irmão, pode prejudicá-lo no campo missionário. Moçambique, graças a Deus até agora, a gente não tem tido muitas dificuldades para pregar o evangelho. Mas há situações políticas em Moçambique que são complicadas. E se ele tem que se referir a alguma dessas situações, os irmãos precisam entender, vocês são os promotores de missões. Se vocês não compreenderem, a igreja vai compreender menos ainda. Do perigo que essa desobediência pode trazer para a vida do missionário. Então, por favor, onde vocês estiverem, se o missionário disser, pare de filmar agora, pare de gravar agora, obedeçam. Diga, irmã. Eu sou testemunha da desobediência de irmãos. Eu trabalho no presídio há muitos anos. E o nosso líder, ele disse o seguinte, que ninguém poderia dar número de telefone para nenhum presidiário, para ninguém. Se pedisse o número do nosso telefone, que direcionasse o número do telefone do nosso líder. Eu sem saber de nada, uma irmã pegou meu número de telefone, isso tem alguns anos atrás, e deu para esse presidiário. Esse suposto irmão, presidiário, começou a ligar para minha casa e falar atos obscenos. E eu fiquei sem saber, chamei um outro irmão que fazia parte da equipe e falei para ele, disse, olha, tem alguém ligando para mim, o nome dele é fulano, e fica falando cada atos obscenos que só Jesus pode explicar isso. Aí ele disse assim, Camita, quando ele ligar, você não diga nada, nem se irrite, porque até a sua irritação vai causar tragédia nesse cara. Moral da história. Há 15 anos que eu não faço mais trabalho no presente. Esse homem me perturbou tanto, eu estava grávida da minha filha na época. Esse homem me perturbou tanto que uma vez eu disse para ele, me respeite como mulher de Deus, me respeite como missionária. Será que você realmente é crente? E nada. E o pastor aconselhou para a gente mudar o número de telefone e meu esposo disse, eu não vou mudar o meu número de telefone. O cão que vai ter que parar de ligar. Passou, eu fui para a maternidade, no dia que eu cheguei da maternidade. O telefone tocou, eu estava sozinha em casa, meu esposo tinha saído para poder comprar os meus remédios. E como eu estava no sofá, eu atendi o telefone e foi esse homem. Aí eu, muito irritada, eu disse para ele, se você não me tem respeitado como mulher de Deus, se você não tem me respeitado como missionária, me respeite pelo menos pelo estado que eu estou. Eu terminei de chegar da maternidade. Eu estou parida, pelo menos respeite esse meu estado. Foi isso aí, esse homem nunca mais ligou para mim, graças a Deus. Mas isso aí, irmãos, me fez perder gosto pelo trabalho no presídio. Eu amava, era algo que eu era apaixonada. E eu perdi o gosto. Então, seja obediente. Se tem alguém que diz, o pastor diz assim, não faça, não faça. Se tem um irmão dizendo assim, não pratique isso, irmão, não pratique, porque você prejudicou o meu trabalho, porque era algo que eu amava muito. Tentei várias vezes voltar para o presídio, mas nunca mais consegui. E era algo que estava aqui. E muita gente me chama para retornar, eu não consigo retornar.
e ele disse, eu sou um ex-presidiário, faz tantos dias que eu saí do presídio, e eu me lembro quando a senhora ministrava, quando a senhora louvava, aquilo ficava no meu coração, e está gravado até hoje, cada palavra da senhora no meu coração. Eu saí daquela loja ali chorando, chorando. Foi um trabalho que eu amava e eu não conseguia amar mais por causa da desobediência de irmãos. Eu não tenho ouvido o que tem se falado aqui, porque eu sempre tenho essa palavra no meu coração que obedecer é melhor do que a gente sacrificar. Às vezes a gente sobe ao monte, desce ao monte, faz jejum, faz isso, faz aquilo, mas não obedece. Não adianta de nada. Amém. Então a irmã não conseguiu mais voltar. Foi vencida, né? Nesse momento, a irmã só está fazendo o que o diabo quer. Vamos levantar as mãos para ela. Santo Deus de Israel. Toda a glória. Deus de bondade, de misericórdia. Deus compaixão da tua serva. Levanta ela, meu Deus, para trabalhar, meu Deus. Para levar a tua palavra, meu Deus, aos cativos e oprimidos. Levanta a tua serva, meu Pai. Dá força, graça, coragem a ela, meu Deus. Todo poderoso. Deus, com bondade e misericórdia. Usa ela, meu Deus, como o Senhor usou, meu Deus, para levar a tua palavra, meu Deus, palavra de libertação, palavra de cura, de transformação, meu Pai. Em nome de Jesus. É exatamente isso, não informação errada. Pode sentar. Pode paralisar o trabalho missionário mesmo. E às vezes você nem imagina, às vezes você nem sabe. Quando você faz isso, quando você dissemina uma informação falsa, você está contribuindo com o diabo. Está contribuindo. Já foi Jesus que disse assim, ó, quem conosco não ajunta, espalha. Vou interromper. Depois eu vou te dar no meio minuto. Eu cheguei em Moçambique, eu cheguei em África com 4 missionários. E tínhamos que ir para Moçambique. Então eu perguntei a passagem de cada um, ao custo das malas, e eu ia gastar $2.300 para chegar em Moçambique. Então eu fui na loja, em África do Sul, e perguntei quanto é um Mercedes? 4 portas, piloto automático, ar-condicionado, $700. Essa em carro é muito barato lá. $700. 2.300. Mercedes, hein, irmão? Para a gente andar de avião. $700. Para a gente andar de Mercedes. Pensa aí. Fazer coisa de bravo. Então, comprei o Mercedes. E viajamos para Moçambique. Economizamos muito o que nós íamos gastar. Cada missionário ficou com o seu dinheiro. Todo mundo junto, compramos o Mercedes. Então, um pastor aqui, muito amigo do pastor Jorge, aqui na Bahia, está numa igreja grande lá no extremo sul, foi nos visitar. E tinha que ir também na casa do pastor Will. O que eu fiz? Eu tenho um motorista. Um motorista tinha salário de R$150. Então é melhor ter um motorista do que eu viajar a noite toda sem aguentar nessa minha idade. Eu chamo o motorista, olha que não parece coisa de rir. Chamo o motorista, dou o Mercedes e falo ao pastor, esse motorista vai te levar até o pastor Wilton. De quê? O pastor entra, tira as pernas, encosta.
Eu pensando que estava prestando um bom serviço para o pastor. Aí o pastor vem para cá, é convenção da Assembleia de Deus na Bahia. Ele começa a perguntar: alguns de vocês têm Mercedes aqui? E os pastores não, hoje o missionário tem. Eu perdi 42 mantenedores em menos de uma semana. Ato do diabo, de ataque do inferno. Esse foi enviado pelo inimigo. Quantos comprariam um Mercedes aqui por $700? Então, eu nunca terei tempo de informar, se todos nós fôssemos crentes, né? Se todo mundo que entra na igreja fosse crente, eu não precisava da informação, de todos se alegrariam com a vitória do outro. Mas como a igreja, até gato entra, aí não sai crente, gato, cachorro entra e sai, continua cachorro, gato. Né? Então, você tem que explicar, mas você não tem tempo de explicar. E eu perdi, gente, aquele pastor foi um instrumento do diabo. Eu perdi 42 mantenedores no momento mais difícil da minha vida. Mas, se você vai visitar o campo agora, vai encontrar, eu vou estar com um Land Cruiser, 24 válvulas, mais alto que você, lá em cima. Ar-condicionado, banco móvel, aquecedor no banco, mas não me custou nada. Mas eu já vi colegas meus, pastores aqui da Bahia, que nem me visitou, por cima do muro, filmando os carros. E eu tenho um monte de carro velho, que no vídeo fica novo. Carro sem motor, carro sem pneu, porque lá em Moçambique não se compra carro velho. Quando fica velho, você tem que cortar, porque o carro lá chega muito barato. Você compra um Corolla, por exemplo. Corolla é táxi. Corolla é táxi. Você compra um Corolla por $1.000, um Corolla. Então, a realidade é outra. Você vai chegar aqui, Mitsubishi, né, no Pajero. Lá em Moçambique é lixo, ninguém quer. Aqui é sonho de consumo do pastor Neymar. Por quê? Porque os carros vêm do Japão, e no Japão, para cortar um carro, paga-se $300. Então, ao invés de cortar, eles mandam para lá. Então, aqui não chega carro japonês, lá chega. A direção é contrária, mas chega onde está o japonês. Então, essa realidade, quando passado para outras pessoas, é difícil. Por exemplo, a gente diz aos missionários quando chega lá, não passa informação para ninguém no Brasil. Claro que ele não obedece, né? Somente o brasileiro não obedece. E depois eles estragam a gente. Porque as informações não são fáceis. Eu nunca expliquei para minha família ou para minha mãe as situações que eu passei. Fui preso 6 vezes num dia só, fui emboscado várias vezes, nunca disse a ninguém. Que é assim que a gente faz. Nunca, mas tem uma outra pessoa da família que também é missionário. Tudo passava para minha mãe, o que acontece? A mãe adoecia. Jesus. Porque ela vivia sob extensão. É como o dele é missionário. O campo não é fácil. Então você não pode passar informações lá do outro continente, porque sem passar no filtro, senão você não vai aguentar. Isso. A realidade lá é uma, aqui é outra. A gente passa a luta quase que diariamente. Então, vocês estão aqui nessa reunião. Sinceramente, eu gostaria que nós tivéssemos uma semana juntos, para a gente trocar essas opiniões, ideias, a gente conseguir crescer. Porque você vai sair daqui com a sensação que é verdadeira de que muita coisa ficou por passar. E olha que ninguém aqui descansou. Ninguém descansou. Se tratando de acampamento, foi um engano, não é? Porque ninguém descansou. Quem pensou que estava? Há pessoas que estão cochilando ali porque estão trazendo um pouco cansado assim mesmo. Engraçado que não Pastor Itamar, lá na nossa cidade, eu vou falar porque o pastor Agnovaldo ele falou em público. Teve uma época que ele parou de mandar que a gente tem a parceria. E a gente viu que o valor do caixa da igreja despecou de uma tal forma que ele falou assim, o que está acontecendo?
Aí quando pensa que não, aconteceu o ciclone, né? Aconteceu essas coisas. Aí o pastor falou assim, ó, Mike, sabe de uma? Vamos voltar a juntar o pastor Itamar na arca. Aí você, e quando nós estivermos aqui, nós nunca vamos deixar de segurar essa corda quando ele estiver lá na arca. E assim, quando nós pegou essa obra, assim, finalmente, todo mês a gente vai depositar, independente de falatório, independente de conversinha. E nós não queremos relatório, porque o relatório nós já estamos vendo o trabalho dele sendo feito lá. A nossa obrigação só é depositar todo mês a quantia que a gente deposita. E de uma hora para outra, assim, o caixa da igreja deu aquela levantada e é o coração de Deus, gente. Quem não oferta missões é porque é muito demais para ser gente. Aonde a gente consegue oferta? Nenhum. Eu falo isso, pastor, licença rapidinho, eu falo isso porque eu sou o segundo tesoureiro, eu não falo isso porque eu sou um membro da igreja, não. Amém. Eu sou o segundo tesoureiro lá da sede, eu falo que eu tenho convicção do que eu vivi e estou vivendo lá da sede. Nós vamos fazer essa filmagem. Olha, existem coisas ruins, eu estou falando agora de comunicação, coisas ruins. Desculpa citar pastor Jorge Brito, porque ele conhece. Há um pastor que foi assumir a Assembleia de Deus de Gandu. Minha terra. A primeira noite, gente, na posse. Sabe o que o querubim ungido falou? Vocês sabem subir aos pés, ficar voado. Ele disse, irmão, para que não esqueça, aqui tem o te assume que as irmãs do ciclo de oração ajudam o pastor Itamar. A partir de hoje, vocês não podem mandar nada para o pastor Itamar, porque ele é rico. No dia da posse. Ele tem 3 carros e na época ele errou, que eu tinha 4. Mas é tudo doado, eu tenho tudo que doado. Falta de eu vou devolver? Pai. Irmão, não claro quero não, senão o povo vai falar. Não, pode falar até chegar no inferno. Exatamente. Então, ele disse isso naquela noite. Gente, ninguém aqui vai ofertar para o pastor Itamar porque ele é rico. E se eu souber que alguém ofertou, eu disciplino. Misericórdia. Irmão, ele causou uma situação tão grande, que ele morreu. Deus lhe matou. E não é o primeiro, né, irmão? Não é o primeiro. Eu vejo a situação, eu sou pastor, esse aberto, eu acho que diante dessa situação, dessas controvérsias com relação à sua pessoa e à sua prosperidade da parte de Deus, eu acho que eu deveria dar uma parte, pedir uma parte da convenção, esclarecer isso. Já falei muitas vezes, irmão. Olha, se tem uma coisa que não tem cura, é inveja, não há Irmão, nós estamos aqui, olha só, nós estamos aqui reunidos, preste bem atenção, eu fico aqui. Nós estamos aqui reunidos, Glória a Deus, debaixo, preste bem atenção, nós estamos aqui reunidos, pastor Jorge, debaixo da graça, do amor de Deus. Você tem o amor de Deus. Porque não é dinheiro que traz essas pessoas. Dinheiro não traz essas pessoas. Essa reunião é o amor de Deus. Aleluia. Esse quintal é o amor de Deus, visível. Quem passou aqui há 3, 6 meses atrás e chega agora, vai ver o amor de Deus. Irmão que chega com 10 sacos de cimento, outro que chega com um caminhão de pedra, outro que chega com coisa simples, como o pastor José, peixe para me comer, jaca. Isso tudo é amor. É ou não é amor? E por que foi falado? Então, gente, olha só.
Eu imagino, irmã Luciene está aqui, é líder do Conselho Missionário. Olha para isso. Eu imagino o que ela sofre. Porque eu sou missionário desta igreja, na minha manutenção, e missionário de várias igrejas num projeto. Então eu imagino o que ela sofre. Não da igreja. Eu sinto um amor muito grande da igreja. Mas de certos líderes. Não do meu pastor, mas até meu amigo, meu irmão. Tenho muita intimidade. A gente, graças a Deus, né? Senão a gente já não aguentava. Então, se você quer ser missionário, você tem que escolher duas coisas. Ou ser miserável, para só o bem miserável falar de você, ou você aceitar o amor de Deus na tua vida. Aleluia. E te fazer prosperar. Toda a nossa prosperidade está na obra missionária. Eu estive agora, eu só vou pedir para você desligar um pouquinho só, irmão. Eu ia falar no tema, mas está aqui agora. Eu estive numa reunião de pastores. Grande reunião. E 2 fatos aconteceram numa reunião só. 2 fatos. Um pastor se aproximou e disse: Pastor Itamar, há quanto tempo eu estava procurando o senhor para fazer uma parceria missionária para te ajudar? O outro pastor entra no meio de nós dois e diz: Itamar, ele só pensa nele. Um pastor que eu nunca saltei da nossa convenção, meu irmão. Nunca saltei. Pastor Itamar só pensa nele. Esse é um homem que só pensa em ficar rico. Em São Paulo, ele tem uma casa de 2 milhões. Gente, aqui não tem criança aqui, né? 2 milhões. E os 2 pastores pararam. Ele se exaltou e os 2 pastores pararam. Afastaram e ele falou. Ela acabou de falar, eu disse: o senhor é quem? Eu sou pastor, não sei quem. Algum dia eu te dei a paz do senhor? Ele disse: não. Algum dia tu me deu oferta? Não. Algum dia eu te pedi? Não. Tu é minha esposa? Não. Desculpa, aqui tem. O irmão é minha puta? Não. Porque tu sabe de coisa que eu não sei. Tu deve ser muito íntimo. Tu deve ser muito íntimo, mais que minha mulher, irmão. Irmão, tu é uma bênção, mas tu fala como uma puta, irmão. Eu falei lá dentro, pastor. O senhor que está representando me bem. Então foi um momento muito tenso. Aí eu disse: não é assim. Vamos combinar uma coisa? Tá bom, vá. Nós nos encontramos aqui agora, nesse encontro. Toda vez que eu vou daqui para lá, o senhor passa no outro lado, porque eu vou te bater. Eu vou bater, meu irmão. Então, quando o irmão me vê eu indo assim, o irmão sai por lá para evitar confusão para nós todos. E quando acabar aqui, irmão, eu vou botar no Face isso que o senhor está falando. E botei. Aqui não tem uma confusão, gente. Então eu disse: irmãos, eu estive numa reunião agora e encontrei um pastor babando igual pitbull. Acredita que ele ligou, pediu perdão, somos amigos? Olha aí. Viu como Deus é bom? Glória a Deus. Somos amigos. Mas dessa, irmão, cheguei também uma vez na minha convenção. E eu sentei aqui e atrás de mim tinha 2 pastores na minha convenção. Atrás de mim 2 pastores. E eu não sei o que foi que deu, que ele não me enxergou. E eu sentei ali. E eles 2, por azar dele, conversavam sobre mim. Mas não me viram, gente. Eu com uma roupa dessa, grande. E eles diziam: sabe, pastor Itamar, a igreja de feira mandou para morrer. O homem é tão ruim que nem morreu. Conversa de 2 pastores. O homem é tão ruim que não morreu. Agora eu soube que quando os pastores vão visitar ele, ele esconde os carros. Gente, até que nível
nível chegamos, né? Até que nível o diabo toma lugar da gente no coração das pessoas? Homens de Deus, diz que toda vez que a gente visita, o pastor Itamar conta os casos. Eu só virei, né? E ele, eu fiquei tranquilo, irmão. Pastor, eu tenho um monte de carro mesmo. Agora, eu não escondo porque não são roubados. Todos são dados. A única certeza que eu tenho é que não foi nenhum de vocês que deram. E olha lá, se vocês terão prosperidade para dar. Eu achei muito pouco Deus. Porque o Senhor se levanta contra vocês. Mas esse é um sofrimento que serve para essa aula, que eu convivo com isso há anos. Há anos. Quantas vezes eu vou numa reunião dessa nossa, e o pastor sabe, eu tenho 3 minutos para falar. É verdade, tinha 3 minutos para falar. A única coisa que eu fazia era pedir ao presidente, ore por mim, e eu ajoelhava. Mas é por causa desses assuntos. Eu vou trabalhar e ponho na minha mesa. Gente, pensa numa humilhação. Pastores que vêm e passam de costa na minha mesa. De costas. Assim. Só porque a missão deu certo. Isso machucou muita gente. Glória a Jesus. Mas olha só. Vou vos dizer uma profecia. Enquanto 3 ou 4 falam mal, Deus levanta esse exército. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é. Bendito seja Deus. Aleluia. E fora da nossa cerca denominacional, ninguém para isso aqui. Cada um tem a igreja dele, casa dele, cidade dele. Quem vai dizer não sabe? Quando vocês disserem, eu fui no acampamento, eu vi o Senhor lá. Aleluia. O Senhor do deserto estava conosco. Amém. Bendito seja Deus. Eu fiquei muito ferido. Através das nossas vidas. Deus um dia falou comigo, você não quer que ninguém fale sobre riqueza, não? Eu disse não. Tá bom, então é só te deixar pobre. E eu disse, Senhor, faz aquilo que o teu coração apraz e sara meu coração. Então o que é que Deus faz, irmão? E vai acontecer na vida de vocês. Deus põe um nível, né? Deus põe um nível. Quando essas pessoas que estão no nível, eu falo não nível social, econômico, cultural, eu falo nível espiritual. Porque quem persegue você, quem murmura contra você, o nível está baixo. Deus te põe em meio onde as pessoas te amam, acima de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Deus colocou tanto amor no meu coração, na minha vida, que eu chego hoje em muitas comunidades em São Paulo. Tem comunidades que têm quartos preparados, guardados, só para mim e uma alta descansar na hora que quiser. É o amor de Deus, gente. Eu amo a minha igreja, são 23 anos, ela cuida de mim. O meu pastor é o único cometido no mundo. Seu carinho por nós é muito grande, mas eu convivo, não só aqui em Feira, eu convivo com isso, irmão. Eu convivo com a inveja, eu convivo com a perseguição, eu convivo com isso. Pastor Jorge aqui é muita força, acredita. Deus levantou ele com essa luz. Porque eu convidei todo mundo, todos os pastores da minha convenção, convidei todo mundo. Aqui tem 2, pastor Jorge e pastor Josadak. 2. De 1.000 e quanto? 1.000. Hoje é 2.502. Ah, 2.502. Deu para perceber, irmão? Mas olha o que Deus está fazendo. Deus está levantando uma geração aí dentro. Aleluia! Quantos assembleanos tem aqui?
Percebeu essa geração? Quem segura essa geração? Vocês perceberam o que Deus faz? Aleluia. Isso é milagre. Glórias a Deus. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como o pastor disse, né, falando de informação, o que é que nós devemos fazer como promotores de missões? Nós devemos analisar e filtrar as informações recebidas. Precisamos ter muito cuidado. Verificar a autenticidade. Verificar a fonte. Quem é que está dizendo isso? De onde saiu essa informação? Verificar o conteúdo. Ela está falando sobre o quê? Isso sobre o que ela está falando é verdade? Verificar o objetivo. Como o pastor Jamar disse, tem muita gente que dá informações erradas, informações falsas, e o objetivo é destruir. O objetivo é desestruturar. Quem veio para roubar, matar e destruir, os irmãos sabem bem que foi, né? E a gente gosta de contribuir com ele. Então, muito cuidado. Observar o link, né? A gente hoje na era digital, observar o link do qual a notícia, a informação está sendo vinculada, né? Para a gente não acabar disseminando informações falsas. E quem escreveu? A Bíblia diz, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Então, muito cuidado, tá, com aquilo que vamos falar. O tratamento da informação missionária. Temos a responsabilidade de transmitir e manter os irmãos informados a respeito do que está acontecendo no campo missionário. Tá? Então, quanto mais informações missionárias você tiver, e como eu disse, informações verdadeiras, para transmitir para os irmãos, mais os irmãos vão obter as informações, vão poder orar, vão poder contribuir. Outra coisa, tem informações que só interessam aos intercessores. Como o pastor Damar disse, por falta de filtro, todo tipo de informação chegava à mãe dele e acabou provocando, né, problemas de coração, depressão, várias coisas que acabaram levando à morte. A mesma coisa com minha mãe. Né? Então, muito cuidado com aquilo que você vai transmitir. Há coisas que só os intercessores precisam saber. Se você foi chamado por Deus para contribuir no trabalho missionário como intercessor, guarda a tua língua. Guarda. Amém. Já disse isso na minha Não é tudo que chega até você que você pode divulgar. Tem coisas que é só para intercessor. Se Deus te chamou com esse ministério, então faz aquilo para o que você foi chamado. Interceder. Se colocar diante de Deus no lugar do outro. Então faz isso, não fica espalhando aquilo que só cabe para você como intercessor. A irmã Luciene tem sempre esse cuidado lá no conselho de dizer: eu não ponho todas as informações no grupo. E o cuidado dela é exatamente por isso. Porque tem informações que são só para os intercessores. Amém, Jesus. Outra coisa. Cuidado, como eu disse, com as fake news. Alguns exemplos de fake news que a gente encontra. A comida típica da África é o rato. Eu já ouvi isso muitas vezes. A gente come ratazana aqui, isso não é muito bom, mas não é rato. Passado e frito. Tá? A gente come meua, mas também não é rato, esse rato de esgoto, como o pessoal diz por aí. Tá? Não é calúnia. Também. Não é nenhuma calúnia. Outra informação falsa, que a gente, essas são informações que a gente já ouviu por aí nas igrejas, tá, irmãos? Sendo divulgadas como verdadeiras. 90%
da população de Moçambique é HIV positivo. O que isso significa? 90% da população de Moçambique tem AIDS. Então já acabou a população. Já morreu 90%. Isso é uma informação falsa. Outra preocupação são vídeos antigos com decapitações de supostos cristãos. Tá? Outros são supostos cristãos mortos, incendiados, sendo mostrados como atuais. Tá? Então, muito cuidado com essas informações. Aquele lá dos 22 missionários da Índia. Aquilo todo ano sai o povo. Até hoje. Então, muito cuidado. Uma mulher também com a boca costurada. Aquela mulher com a boca costurada que andou por aí dizendo que era missionária. Aquela mulher é uma norte-coreana. Ela falou mal do governo e foi torturada pelo governo. Porque falou mal do governo, não foi porque falou de Cristo, E aí não. alguém pegou a imagem da mulher torturada, com a boca costurada, e divulgou como uma missionária que teve a boca costurada para não falar do evangelho. Já vi. Jura, isso rola nas redes sociais. Até hoje. Até hoje. Tem muito tempo isso, mas rola até hoje. É importante não divulgar informações duvidosas e ou de fontes duvidosas. Mais uma vez eu repito, você não tem certeza, não espalhe. Só espalhe aquilo que você tem certeza. Tá? Como tratar informações missionárias? Transmita. Às vezes, a pessoa que recebe fala assim, mas quem mandou para mim é uma pessoa de confiança. Mas mesmo essa pessoa de confiança... De confiança não tem Quem mandou isso? Isso. Quem mandou isso para você? Porque é aquela coisa, né? Pirâmide. De um vai para um milhão. Transmita apenas informações verdadeiras sobre o missionário, sobre o campo, sobre os projetos. Né? Muito cuidado com as informações. Utilize fontes confiáveis e ou entre em contato direto com o missionário no campo para obter informações reais e atualizadas. Tá? Porque existem coisas que já aconteceram, mas já passaram. Tá? Como o que aconteceu lá em Moçambique quando os muçulmanos estavam vindo do norte e estava causando algumas confusões lá no país. Aqueles, o próprio governo já cuidou deles. Então, muita gente ainda divulga isso, né? Porque os próprios muçulmanos que vivem em Moçambique não são assim, irmãos. Eu falei, e inclusive falei com um missionário que é paquistanês, né, que estava em Salvador, eu o encontrei lá. Falei com ele, nós temos um milagre na Missão Fiel. Nós temos uma igreja numa aldeia que foi construída por um muçulmano e ele foi inaugurar. Ele é crente e ainda não descobriu. Mas ele foi, irmãos. Ele é muçulmano. Com toda a família. Construiu a igreja, até patrocinou para a construção. E depois foi lá inaugurar. É um milagre missionário. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É Deus que faz isso. Então, se você não tem informações atuais e é possível falar com o missionário, entre em contato com ele. Para que você tenha informações atualizadas do que está acontecendo agora. Quanto mais fresca a informação, melhor para você transmitir para a igreja quando você tem contato direto com o missionário. Por isso, o pastor Itamar faz questão de nos seus cartõezinhos, está lá sempre o número dele, que você pode falar direto com ele, lá em nossa mídia. Tá? É o WhatsApp. As informações missionárias servem para manter o envolvimento missionário da igreja, da liderança e dos membros. Se a igreja não recebe informações missionárias, ela vai perder o interesse. E aí é o que acontece de despencar as ofertas missionárias, as ofertas da igreja. Os irmãos já não têm mais informações do que está acontecendo no campo, das necessidades. Promove o envio de mais recursos. Quanto mais informações a igreja tem a respeito do que está acontecendo no campo, mais a igreja vai organizar coisas para arrecadar mais recursos para socorrer os missionários no campo. Tanto recursos humanos, que a gente viu ontem que é a grande necessidade no campo, como recursos financeiros.
Nós, da Missão Vieira, sofremos por falta de pessoas. A missionária ela nunca falou ontem sobre isso. A nossa grande necessidade são pessoas dispostas a ir. Ou outros dizem assim, não, eu vou para passar uns dias, eu vou para fazer meu nome, eu vou por vários motivos, menos o motivo real do interesse no trabalho missionário. Irmãos, lembrem-se, a igreja de Antioquia é um modelo de igreja missionária. Mas quem foi que fundou a igreja de Antioquia? A Bíblia diz, uns cristãos anônimos indo pregar o evangelho em Antioquia. Ninguém nem sabe quem foi que começou o trabalho missionário lá. Mas a igreja de Antioquia foi a igreja responsável pelo envio de Barnabé e de Paulo. Foi a igreja mãe de Barnabé e de Paulo. Os grandes missionários de todas as épocas. Mas ninguém sabe quem começou aquela igreja. Então não se preocupa em fazer teu nome, não. Se preocupa em fazer a obra de Deus, que eu imagino. Quem vai conhecer o teu nome é Deus. Essa promessa que ele fez a Abraão, para ele ir, e era Deus quem ia cuidar de engrandecer. Por isso você vai ver isso se cumprir na Bíblia. Nós precisamos de pessoas dispostas a ir, pessoas dispostas a enviar. Cada um dos nossos projetos precisam de pessoas que estejam à frente. E se você não se dispor a ir, a igreja não se dispor a enviar, nós vamos continuar precisando de pessoas. Jesus disse, o campo é grande e os trabalhadores são poucos. Isso é uma realidade hoje ainda. As informações missionárias promovem o aumento de intercessores. As pessoas ficam sabendo do que está acontecendo e se dispõem diante de Deus para interceder. E as informações missionárias resultam também em salvação, porque o objetivo final de todo o trabalho missionário é a salvação de almas. Como transmitir a informação missionária para a igreja? Você pode transmitir através de informativos orais e ou escritos que possam ser colocados no mural. Em cada culto você pode fazer aqueles 5 minutos missionários, onde você vai dar uma informação missionária e vai orar pelos missionários, vai orar pelo campo. Isso vai ajudar muito em cada culto que tem na igreja, irmão. Não é só nos cultos de domingo, não, e nem só no culto de missões. Todo culto de oração, melhor ainda, que você tem mais tempo para orar pelos missionários e pelo campo missionário. Você pode transmitir a informação missionária através de jograis, de coro falado, de peças teatrais. A igreja de Pernambués, desculpa citar mais uma vez, mas toda vez que a gente vai lá, eles têm sempre um teatro, tem sempre um coro falado, tem sempre alguma coisa para transmitir para a igreja a informação do que está acontecendo no campo. Os adolescentes, principalmente, fazem sempre isso. Então, é uma maneira de você transmitir a informação e toda a igreja compreender aquilo que está acontecendo no campo. Então, é importante que todos compreendam, né, a informação missionária, desde criança até o mais velho. Precisam compreender. Por isso, utilize todos os meios possíveis para que a informação chegue aos irmãos da igreja. E às vezes, irmãos, até pessoas que não são crentes vão para a igreja, ouvem, né, nos cultos de missões, ouvem aquelas informações e são tocadas pelo Senhor para contribuir com missões. Eles não são crentes, não aceitam a Jesus naquele momento como Salvador, mas são impulsionados pelo Espírito Santo para contribuir financeiramente. O recurso de Deus está na mão de qualquer um. É só Deus mandar, né? Mas como aquela história do homem que ouviu o crente orar dizendo que precisava de pão e mandou jogar pão lá aí o irmão disse, eita, quem mandou pão? Ele disse, esse pão aqui foi mandado pelo diabo. Aí o irmão disse, obrigado, Senhor, porque até o diabo lhe obedece quando o Senhor manda. Glória a Jesus. É isso que Deus faz sempre assim, irmãos. Então utilize todos os meios para fazer a informação chegar. Também você pode usar a exposição de fotos, de vídeos, aquilo que for possível, mas faça a informação chegar. Eu comprei os papéis. Faça viewers também com missionário, tá? Você entra lá, né, no Team Viewers, e você pode falar com o missionário
no campo em que ele estiver, né? Diretamente no culto. Você faz a transmissão lá com um data show, com um telefone, e você faz um vínculo com o missionário, onde você vai falar com ele ali na igreja. A igreja vai poder perguntar, vai poder vê-lo, vai poder participar do culto, né? Juntamente com os irmãos. Isso é importante. Jesus transferiu a responsabilidade de comunicar o Evangelho para a igreja. Então, a responsabilidade de fazer conhecido o que está acontecendo no reino de Deus, seja para a salvação das almas, seja para saber aquilo que está acontecendo com relação à saúde do missionário ou o que for, é da igreja. Lembrar que a informação missionária deve ser sempre verdadeira. A informação missionária deve ser compreensiva. Todo mundo deve compreender. O que a Bíblia diz lá em Abacuque 2 a respeito da visão que Deus deu a Abacuque serve também para a informação missionária. Ele diz para que quem passar correndo possa ler, ou seja, possa compreender a visão. Então, a informação missionária deve ser colocada assim também, para que mesmo quem passa correndo possa compreender a necessidade do campo missionário e aqueles que são chamados para interceder possam interceder, aqueles que são chamados para contribuir financeiramente possam contribuir financeiramente, aqueles que são chamados para ir, que possam ir também. E às vezes você fica preocupado em como ir, você pode doar suas férias para Jesus. Os irmãos ouviram ontem o testemunho do irmão Josevaldo? Agora ele não está aqui porque ele foi trabalhar. Ele sai do trabalho, vem na hora do almoço, sacrifica a hora do almoço dele para fazer toda a parte elétrica de que nós precisamos. No final do dia, ele vem aqui e dedica também aquele tempo que ele tem para ajudar. A mesma coisa o irmão Germano que está aí, cadê o irmão Germano? Faz assim. Fez, ele dedicou o tempo livre. E olha que o trabalho do irmão Germano não é fácil não. Ele estava dobrando ferro quando o irmão Germano? De meia na mão. E saía de lá com as mãos toda ferida e vinha para cá dedicar o tempo dele como pedreiro, mestre de obras, para fazer o trabalho missionário aqui que nós estávamos precisando. Amém. Você pode dedicar algumas horas, você pode dedicar as suas férias, você pode dedicar um ano da tua vida, você pode dedicar toda a tua vida para o trabalho missionário e com certeza você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus.